Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já fui manicure, tá? Que nem vocês. Já comecei por baixo, assim, que nem vocês. Eu comecei, eu costumo falar assim, lá em 1995, né? Mas se vocês forem fazer as contas, eu tinha 13 anos quando eu comecei. Então, assim, eu comecei na curiosidade, porque eu achava a coisa mais linda ter as unhas pintadas. Então, assim, eu comecei a pintar unhas de uma senhorinha, para poder ela ir pro médico. E aí, o que ela fazia? Ela não me pagava em dinheiro, ela me pagava em esmalte. E aí, ela me pagava em esmalte vermelho, que eu adorava esmalte vermelho, né? Então, e minha mãe não deixava eu usar esmalte vermelho. Mas como ela me dava os esmalte vermelho, minha mãe tinha que aceitar. Eu estava ganhando, então eu queria passar esmalte vermelho. E aí o que eu fazia? Eu pintava a unha das minhas amigas da rua inteira de esmalte vermelho. Aquele esmalte vermelho fogo, aquele cintilante. Nossa Senhora, as meninas adoravam. Então assim, o próximo presente que ela me deu como pagamento, no mês seguinte, foi alicate de unha e palito, acetona e algodão. Eu comecei a tirar a cutícula dela. Ela era uma senhora de seus 78 anos. Ela tinha diabetes, porque hoje ela já é falecida. Ela tinha diabetes e ela não deixava ninguém mexer na unha dela, porque ela morria de medo, né? E ela fazia as unhas, porque quase toda semana ela tinha que ir no médico. Então, assim, eu por ser uma criança, eu tinha 13 anos, mas era uma criança, ela confiava em mim, né? Mesmo por eu ser uma criança. E eu tirava a cutícula dela, nunca tirei um bife dela. Não tinha feito curso nem nada, foi na curiosidade mesmo, na vontade mesmo, assim. Eu sempre costumo dizer que era o dom mesmo que eu já tinha. E eu tirava a cutícula dela e nunca tirei um bife, nunca sangrou a unha dela. E assim eu comecei. Comecei a fazer a unha dela, tirando cutícula, passei para a filha dela. Depois eu estava fazendo das sobrinhas dela. Quando eu pensei que não, fazia a unha da família toda e comecei a ganhar meu dinheiro. Fazia a unha das minhas amigas na rua e não cobrava nada. Passei a fazer a unha das mães delas e cobrava, porque eu não era boba, né? Então, aí comecei a fazer as unhas da amiga da minha mãe e assim fui indo. A minha ex-sogra, ela é manicure. Né? Porque ela ainda não morreu. Então, assim, ela começou a me ajudar me dando material. Ela me dava um esmalte, me dava um alicate, assim, essas coisinhas que ela tinha lá no salão dela. E lá eu ficava olhando ela futucando as unhas das clientes dela. E foi assim que eu comecei, né? Então, assim, eu comecei por baixo, que nem vocês. Eu trabalhei durante muito tempo em salão. Eu chegava no salão 7 da manhã. Eu cheguei a trabalhar, atender 16 clientes por dia, fazia 16 pés em mão por dia, né? Eu tinha meus filhos pequenos, eu deixava meus filhos pequenos em casa, pagava para cuidar deles. Então, assim, todos esses perrengues que vocês têm, eu já tive, eu já passei por tudo isso, sabe? Eu já passei por ter que trabalhar o dia inteiro para conseguir o dinheiro, para chegar no final do dia, ter que ir no mercado, comprar comida para poder levar para casa. Já passei por isso, porque eu não tinha um marido que me ajudava, ele não queria saber de nada com nada, então era eu sozinha para fazer tudo. Então, chegava em casa às vezes, quem cuidava dos meus filhos falava, um tá doente, olha, o outro tá com isso. Eu ainda tinha que ir para o hospital, levar meus filhos. Então, assim, toda a dificuldade que vocês passam hoje, eu também já passei. Então, assim, eu sei como que é a vida de vocês. E quando eu comecei a fazer decoração, há um tempo atrás,
no salão que eu trabalhava, ninguém fazia decoração. Eu comecei a fazer com esmalte, né? Era fazer aquelas florzinhas de pontinho, tudo, eu comecei a fazer, as minhas clientes gostaram, né? E aí foi daí que eu comecei a fazer esses negócios de decoração. Aí eu fui atrás, comecei a comprar revista, nossa, me entupia daquelas revistas para poder aprender. Fiz um monte de unha postiça, colei numas madeiras assim para fazer meu mostruário, andava com aquela madeira para cima e para baixo, que era meu mostruário, com várias unhas postiças coladas para as minhas clientes escolher, e no meu bairro eu era a única que fazia as unhas decoradas, e foi assim que eu comecei. Então assim, ó, por eu saber da dificuldade que eu tenho essa consciência, tá? Do que é vir de baixo, do que é o sacrifício. Então, assim, quando alguém chega pra mim e fala assim, ai, Nanda, eu queria tanto fazer essa decoração, eu queria tanto oferecer isso para minha cliente, assim, eu entendo vocês, eu entendo, porque eu passei por isso. Eu, quantas e quantas vezes, eu via uma coisa assim, e eu queria fazer, e eu não podia, porque eu não tinha dinheiro. Que nem quando eu comecei, eu não tenho vergonha de dizer que eu não sabia fazer essas flores bonitas. Eu não sabia qual pincel usar. Saía que nem uma louca comprando um monte de pincel. E os pincel não faziam os traços que eu queria. Eu olhava para as flores, via vídeo na internet e as coisas não aconteciam. Chorava de raiva, passava mal e as coisas não aconteciam. Quanto de dinheiro que eu joguei fora e não encontrava o pincel. Então, assim, até que um dia eu, por uma graça divina, né, eu comprei um DVD e nesse DVD veio um pincel, né? Eu perguntei para essa pessoa, eu falei assim, você me indica o pincel? Eu compro o pincel? Aí a pessoa falou assim, não, você vai ter que comprar o DVD. Mas eu já sabia fazer a flor. Por causa do pincel, eu tive que desembolsar uma puta de uma grana que eu não tinha para comprar o DVD só por causa do pincel. Mas enfim, comprei o DVD por causa do pincel. O DVD hoje em dia está guardado numa gaveta, nunca vi o DVD, só por causa do pincel. E comecei a fazer as flores. E aí, quando eu olhei para aquele pincel e vi que aquele pincel era um pincel escolar, aquele... como que era o número, amor, do pincel escolar, aquele amarelinho? 0, 2, 4 e 6. Era o 471. Era o 471. Cara, eu quis infartar com a quantidade de dinheiro que a gente tinha jogado fora com o pincel. E o pincel era escolar e baratinho. Cara, que raiva que me deu. Mas enfim, é coisas que a gente vai aprendendo, né? E aí foi quando eu pensei assim, eu falei, gente, a pessoa cobra R$250 para você comprar um DVD por causa de um pincel escolar que você compra por R$2, né? Você vai numa papelaria, você paga R$2 naquele pincel e não custava nada te dar essa informação. Então foi a partir daí que eu fiquei pensando nisso. Quantas pessoas gostariam, né, de ter a oportunidade de fazer algo e não tem, e deixam de fazer por causa disso, né? Então, assim, foi aí onde eu comecei. E aí foi quando eu comecei a participar, né, de grupos, assim, ainda mesmo pelo Face, interagir com algumas outras pessoas. E eu comecei a ver o preconceito que elas têm com as manicures, de achar que as manicures,
elas não têm o direito de fazer certas flores, oferecer isso para as clientes, que quem faz essas flores tem que cobrar caro pelo curso, sim. Eu ouvi isso, tem que se cobrar caro, sim. Não é qualquer manicure que tem que fazer essas flores, né? Isso daqui tem que ser um serviço de luxo. E assim, eu sempre fui contra isso. Por isso que eu sempre bati de frente e vou continuar a bater de frente com isso. Por isso que os meus cursos sempre vão ser baratos, porque eu acho que todo mundo tem o direito de aprender, sim. Porque todo mundo tem um sonho de fazer essas flores lindas e poder levar o melhor para a sua cliente. E se depender de mim, todas vão aprender. Ah, mas muitas falam assim que eu paguei um absurdo por um curso internacional, eu não vou cobrar baratinho. Problema seu se você pagou por um curso internacional caro. Se você pagou é porque você tem para pagar, então dê glória a Deus por isso. Mas não é porque uma pessoa não tem condição de pagar por um curso internacional, ela não tem direito de realizar o sonho dela de fazer aquela flor. Eu penso dessa forma, então por isso que enquanto eu puder, eu vou levar os meus cursos, eu vou ensinar os meus cursos para as pessoas com preço acessível, sim. Doa quem doer. Podem falar de mim, pode me esculhambar pelo Face, pelo WhatsApp, dizer que eu sou isso, dizer que eu sou aquilo. Eu não tô nem aí, eu tô cagando e andando, entendeu? Porque ninguém paga minhas contas. Elas não pagam as minhas contas, eu não devo nada pra elas, tá? O que me deixa feliz, que me deixa realizada, é ler o que eu tô lendo aqui no grupo. É ver pessoas felizes, vendo pessoas realizando sonhos, que nem vocês estão fazendo. Vendo vocês fazendo essas flores lindas, vendo saber que vocês tinham vontade de aprender, não tinham condições de pagar e apareceu a oportunidade de fazer o curso e hoje em dia, mesmo sendo esse curso online, vocês estão fazendo, estão aprendendo, estão ganhando dinheiro com isso e isso para mim é o que importa, entendeu? Isso daqui para mim vale muito mais do que qualquer dinheiro. Então assim, por isso que eu vou continuar, mesmo que falem mal, é que nem eu postei outro dia lá no Face, fale bem ou fale mal, mas fale de mim lá da MC lá, como é que é, amor, o nome dela? Melody. Nossa, já tô gagazinha, tá vendo que eu já não lembro mais nada que eu posto? Então, porque é assim, gente, a gente tem que pensar no próximo, a gente não pode pensar só na gente, não. Porque quando a gente morrer, a gente vai tudo pro mesmo buraco. E se a gente não for pro mesmo buraco, a gente vai virar cinza, vai virar comida de bicho, entendeu? Então a gente tem que pensar no próximo, tem que pensar em ajudar, fazer o bem. Dinheiro não pode ser tudo na nossa vida, não. Dinheiro é importante, a gente precisa de dinheiro para comer, Aí só que, dinheiro não pode ser tudo na nossa vida, não. É tão bom quando a gente pode ajudar alguém, quando a gente pode levar um pouco de alegria para as pessoas. Seria tão bom se todo mundo se juntasse. Esses dias mesmo, eu estava conversando com a Luciana Angel, falando para ela, gente, pelo amor de Deus, Lu, é uma vergonha esse nosso meio. As pessoas são muito desunidas. É uma querendo comer a outra, passar por cima da outra. É uma vergonha o negócio que ela postou lá no Face dela. Gente, como é que pode? Um povo tão desunido. Coisa mais feia, mais ridícula. Uma falando mal da outra. Uma invejando a outra. Uma querendo ser mais que a outra. Pra que isso? Aluna tendo inveja de professor. Aluna querendo passar por cima de professor. Falando mal. Sabe? É uma coisa muito feia, desagradável de se ver. Sabe? É uma coisa assim, triste, sabe? Triste mesmo, de você fazer de tudo por uma pessoa e depois você vê a pessoa te apunhalar pelas costas. Então, assim, infelizmente, né,
ao mundo que a gente está vivendo hoje, ele é assim, mas mesmo passando por tudo isso, eu acho que se a gente puder fazer ainda o bem, não importa quem, né? Mas ainda fazer o bem,